O Brasil é um local que possui belíssimas pontes nos 4 cantos do país. Isso acaba trazendo progresso para toda uma nação. Será que temos um novo ranking das 5 maiores pontes com vão sobre a água? Será que a ponte em Salvador Itaparica será a maior do país? A partir de agora, menos improviso e mais ciência. Olá, seja muito bem-vindo novamente ao canal. Sou o engenheiro Pedro Rodrigues e o vídeo de hoje é uma atualização de um conteúdo que gravei há muitos anos sobre as maiores pontes. Será que de lá para cá essa classificação mudou algo? Já digo logo de cara que no próximo ano teremos uma mega construção. Daqui a pouco te passo mais detalhes. O critério usado para classificação é com base no comprimento do vão sobre a água, ou seja, não consideramos aterros durante o trajeto, apenas a capacidade de vencer grandes vãos. Às vezes uma ponte não entra por não se enquadrar no critério, mas isso não tira o mérito e nem a beleza da ponte. Antes de conhecer o atual ranking das 5 maiores pontes do Brasil, a classificação será com base na definição do professor Oswaldemar Machete. Abre aspas, denomina-se ponte a obra destinada à transposição de obstáculos à continuidade de uma via de comunicação qualquer. Obstáculos podem ser rios, mares, vales profundos e outras vias. Fecha aspas. Em quinto lugar, temos a terceira ponte, que na verdade o nome original é Ponte Castelo de Mendonça, que fica localizado em Vitória, no estado do Espírito Santo. Ela tem uma extensão de 3.339 metros e largura de 18,34 metros, onde o material utilizado é concreto, que seria estrutura pré-moldada e proteção, já uma outra parte em estrutura metálica. A obra ela começou no final da década de 1970 e entregue no final da década de 1980, já no governo de Max Mauro. Alguns relatos da época divulgados foi que a ponte teve um custo acima de 150 milhões de dólares. O benefício para a população foi idealizado para melhorar a mobilidade urbana e fluidez na região metropolitana da Grande Vitória. Já o desafio foi 61 pilares e vão central de 70 metros de altura. A edificação permite passagem de grandes navios pela Baía de Vitória e por ela passa, em média, 86 mil veículos por dia. Na construção foram utilizados 112.500 metros cúbicos de concreto, quantidade suficiente para construir os estádios do Maracanã e Maracanãzinho, 13.417 toneladas de aço, quantidade suficiente para fabricar 16 mil fuscas. Que rufem os tambores. Em quarto lugar, temos a ponte estaiada Rio Negro. Essa ponte ela vai interligar os municípios Iranduba e também faz parte da rodovia Manoel Urbano, sendo considerada a maior ponte estaiada do Brasil. O custo pode acreditar, a construção da ponte teve um custo total acima de R$1 bilhão. Porém, o comprimento total da ponte é de aproximadamente 3.595 metros, onde possui 2 trechos estaiados, cada um de 200 metros. A altura do vão central de 55 metros, já a altura do mastro de 103,3 metros acima do tabuleiro e 73 vãos. A ideia começou lá em 2003, através da exigência da população pelos fatos das limitações e dificuldades na região. Por exemplo, demora na travessia das balsas. Porém, a construção iniciou em 2007 e finalizou em 2011, sendo entregue no aniversário da capital em 2011. A ponte foi um marco para a região, sendo responsável por abrir novas oportunidades e desenvolvimento socioeconômico para o interior. O polo cerâmico de Iranduba, por exemplo, que concentra mais de 60% das atividades do estado, ganha vantagem na questão de produtividade. A obra gerou 3.400 empregos diretos e usou uma quantidade de aço e concreto suficiente para construir 3 maracanãs. Entre os maiores desafios estava a cravação das fundações, onde a sondagem revelou um solo com múltiplas características e espessuras variáveis. Para você ter uma noção, os equipamentos tiveram que trabalhar no limite, onde o comprimento das estacas era de aproximadamente 91 metros. Estima-se que foram utilizados 160.000
395 metros cúbicos de concreto e 20 toneladas de aço. Se você já passou por alguma ponte ou se no seu estado tem alguma obra interessante, deixe aqui nos comentários. Vou gostar muito em conhecer e, quem sabe, contar a história dela. O nosso top 3 fica com a ponte Ayrton Senna, que é uma ponte sobre o Rio Paraná. Segundo o Ranking Brasil, o custo foi de 32 milhões de reais. De acordo com o DENIT, que é o Departamento Nacional de Infraestrutura de Transportes, a ponte conta com 3.600 metros de comprimento. A obra foi em passos lentos, sendo inaugurada em 24 de janeiro de 1998. A construção da ponte favoreceu a integração das fronteiras agrícolas na região norte e centro-oeste com a região sul, pois apresenta uma grande conexão estratégica em termos logísticos. Considerada a única ponte do mundo que possui um tobogã na parte central. A ponte Ayrton Senna foi inicialmente projetada para servir como corpo da barragem de Ilha Grande, que começou a ser construída pela Eletrosul nos anos de 1980. Para a construção da ponte foram escavados 263 metros cúbicos de rocha, foram utilizados 536 toneladas de aço e uma quantidade de concreto de 23.239 metros cúbicos. A vice-campeã até o presente momento é a ponte rodoferroviária sobre o Rio Paraná, localizada entre os estados de São Paulo e Mato Grosso do Sul, cerca de 70 quilômetros da usina hidrelétrica de Ilha Solteira. O valor estimado para a construção da ponte mista foi de 550 milhões de reais. A extensão da ponte possui aproximadamente 3.700 metros, com 26 metros de altura e 18 metros de largura. A ponte já era uma idealização antiga. Durante a sua construção, tiveram alguns momentos de pausa, porém, somente em 29 de maio de 1998 foi inaugurada. Além de ajudar a população na locomoção entre os municípios e estados, a ponte trouxe como benefício a redução dos encargos dos transportes dos grãos entre o centro-oeste para os portos do sudeste, já que as regiões tinham como economia forte a produção principalmente de soja. Primeira ponte do Brasil construída sobre o sistema ferroviário e rodoviário sobrepostos, cujo trecho em estrutura metálica tem 2.600 metros, além de 2 viadutos de acesso em concreto com 720 metros e outro com 450 metros. Toda a estrutura metálica foi construída em treliça. O tabuleiro possui longarinas de aço nas transversinas e os trilhos assentados em dormentes de madeira. Estima-se que foram gastos 64.000 metros cúbicos de concreto, onde 25.000 metros cúbicos foram utilizados nas fundações, que no caso era tubulão. O aço utilizado foi de alta resistência mecânica e à corrosão, com consumo de 20.700 toneladas de aço. A nossa grande campeã, pelo critério do maior vão sobre a água, fica com a ponte Rio-Niterói, que na verdade o nome é Ponte Presidente Costa e Silva. A ponte era uma via construída para ligar 2 pedaços da BR-101 e consolidar o Plano Nacional de Rodovias. Na época, foi assinado o contrato em 4 de dezembro de 1968 entre o governo e o consórcio construtor Rio-Niterói, onde a concorrência venceu pelo menor preço e menor prazo. Alguns relatos revelam o custo de 238 milhões de cruzeiro e 28 meses para execução. Porém, a obra não foi entregue no tempo correto e já tinha consumido 70% do valor. Assim, em 1971, foi assinado um decreto para contratar o segundo lugar da concorrência. Porém, o valor foi de 438 milhões de cruzeiros. Com 72 metros de altura e uma extensão no mar de 3.290 metros, a ponte começou a ser construída em dezembro de 1968. Só foi concluída em 4 de março de 1974. O maior benefício para a população foi a redução do trajeto. Antes, para acessar Niterói, era necessário uma viagem de mais de 100 quilômetros, que passava pelo município de Magé. Sem dúvidas, o maior desafio da ponte Rio-Niterói era suas fundações, que no caso, a fundação adotada era os tubulões. Os equipamentos na época não estavam suportando o tamanho do trabalho. Teve um episódio em 24 de março de 1970, durante um teste de carga na plataforma flutuante, onde 34 tubulões foram enchidos completamente de água. Os tubulões tinham como dimensão 22 metros de altura e diâmetro
de 1,8 metros. E isso gerou um grande colapso na plataforma, levando a afundar e matar 8 trabalhadores. Foram gastos 560 mil metros cúbicos de concreto, 212.300 metros cúbicos de areia, 43 mil cabos. Se fossem esticados, daria para dar 3,5 voltas na Terra, e o peso da estrutura da ponte, 1,3 milhões de toneladas. Você deve estar se perguntando, mas Pedro, você não colocou a Ponte Fernando Henrique Cardoso. Como explicado, a Ponte Fernando Henrique Cardoso é um tipo de obra que vai ligar a cidade de Palmas ao distrito de Luzimangues. Aqui está o X da questão. A ponte FHC ela tem 4 aterros e 3 trechos de ponte. Ou seja, nós vamos ter um trecho de aterro, ponte, aterro, ponte, aterro, ponte, depois vem o aterro novamente. Isso já responde a questão. Se fosse apenas ponte em todo o trajeto, sem dúvida entraria na nossa classificação. Isso não tira o mérito e nem a beleza arquitetônica. Apenas respondendo por que ela não entra, já que ela não vai se enquadrar na nossa classificação, que é apenas vão sobre a água. Presta atenção que temos uma grande novidade para o ano de 2022. Tende a ser o ano de muitas construções, por exemplo, a ponte Salvador em Itaparica. As empresas que estão à frente do projeto são estrangeiras. A CRCC20, que é uma das maiores empresas chinesas quando falamos de infraestrutura. Já a outra é o grupo CCCC, que também é uma empresa chinesa, que é uma líder mundial na construção portuária, estradas, pontes em mais de 150 países. A obra tem um planejamento de 48 meses, o comprimento da ponte será de 12.400 metros, com altimetria de 85 metros acima do nível do mar e um custo de 7 bilhões de reais, onde será iniciada pela desapropriação e demolição das áreas conflitantes para o projeto. Esse projeto será dividido em 4 etapas. A primeira etapa, execução das estruturas que dão acesso em Salvador, entre os bairros da Calçada e Água de Meninos. Já a segunda etapa, que será após a conclusão do sistema viário de Salvador, teremos o início da construção da ponte. Assim, a terceira etapa dará acesso viário em Itaparica. Por fim, a quarta etapa será a recuperação e ampliação do trecho Bahia 001, nas proximidades até a cabeceira da Ponte do Funil. E quais são os benefícios da construção dessa ponte, Pedro? Geração de emprego, sendo previsto entre 5 a 8 mil empregos diretamente. Economia, visto que darão acessos viários, onde dará maior distribuição do PIB entre os municípios. Serão beneficiados diretamente 45 municípios do Recôncavo Sul, Baixo Sul e região metropolitana de Salvador. Turismo, novos municípios terão oportunidade de receber turistas, acessibilidade que irá permitir o acesso mais rápido à capital. Recorde será a maior ponte da América Latina sobre lâmina d'água. Esse projeto estava em licitação, onde 2 empresas estão à frente do projeto, cujo início está entre o final de 2021 e nos primeiros meses de 2022. Essa ponte terá um trecho de 0,9 km estaiada. Se você não sabe o que é uma ponte estaiada, é esse modelo de ponte. Vou deixar aqui na descrição do vídeo, onde eu explico com mais detalhes. Enquanto não saem novas atualizações sobre o caso, essa ponte será a segunda maior do país na classificação geral. Essas informações foram com base em estudos, também nos sites e também em algumas pesquisas. Deixe seu curtir, comente se no seu estado possui algum tipo de ponte, se você já passou por alguma dessas pontes citadas no vídeo. Visite nosso site estruturasebim.com e não deixe de seguir lá no nosso Instagram, Estruturas e Bim. Te espero no próximo vídeo e um forte abraço!